Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor PC, professor de matemática. Estou passando aqui para deixar uma dica muito importante para vocês com relação à prova de matemática. Um dos temas que mais tem caído nos últimos anos na prova de matemática, pessoal, são as grandezas proporcionais. No que diz respeito às grandezas proporcionais, nós temos a direta e a inversa. Tá? Queria muito que vocês guardassem isso no coração, porque a chance disso aqui cair é muito, muito grande. E é um conteúdo que a maioria dos alunos viu no 7º ano, tá? A maioria não lembra. O que eu preciso que vocês entendam? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou as duas diminuem na mesma proporção. Como assim, professor? Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. E pode diminuir também. Se uma dividir por 5, a outra tem que dividir por 5. Isso é ser na mesma proporção. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Como assim, professor? Se uma aumentar dobrando, a outra vai ter que diminuir dividindo por 2. Se uma triplica, a outra divide por 3. Lembre-se, na mesma proporção. Se uma dobrou, a outra tem que dividir, a outra tem que dobrar. Se uma triplicou, a outra tem que triplicar. Isso é ser diretamente. Inversamente, se uma dobra, a outra divide por 2. Algebricamente falando, e isso é extremamente importante, duas grandezas são classificadas como diretamente proporcionais quando a razão entre elas for uma constante. Presta atenção no que o PC está te mostrando. A razão entre elas é uma constante, ou seja, y dividido por x é k. Esse k é chamado de constante de proporcionalidade. Razão, para quem não sabe, se você perguntar para o professor de filosofia o que é razão, Cordeiro de Deus. O professor de filosofia vai voltar lá na Grécia Antiga, vai discutir com vocês sobre um monte de conceitos. Não, na matemática não precisa disso não. Razão nada mais é do que uma divisão na ordem em que aparece. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar cruzado aqui, ó, só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar, eu vou chegar que o y é kx. Eu não sei se vocês conseguem lembrar, mas y igual a kx, isso é uma reta. É uma reta, é uma função do primeiro grau que vai passar pela origem, ela não tem termo independente. Então, quando nós tivermos exercícios de grandezas diretamente proporcionais, sempre que nós tivermos grandezas diretamente proporcionais, o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem. Então, uma reta que passa pela origem é a melhor representação gráfica para uma grandeza, para duas grandezas diretamente proporcionais. Professor, mas PC, e se for inversamente? Inversamente. Se. Tem se não. Se minha mãe fosse uma porca, ela tinha 2 carreiras de peito. Se. Não tem esse negócio de se não. E se ela for inversamente proporcional? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto de ambas ficou feio. Não gosto de nada feio. Então, você não gosta de mim? Não gosto de você. O produto entre elas tem que ser uma constante. Grava diretamente a razão. Inversamente, o produto. Esquece disso não. Inversamente, o produto entre elas tem que ser uma constante. Ah, PC, não, está parecendo que faz sentido agora. Ah, isola ali o danadinho do y ali. No primeiro caso, muita gente percebe que a função é uma função do primeiro grau. Y igual a x, tem muita gente que percebe. Esse segundo caso aqui, tem muita gente que nem conhece. Isso aqui, gente, ó, vai definir um ramozinho de uma hipérbole. Vocês conseguem entender que o x não pode ser zero? Não existe divisão por zero. Então, quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais, a melhor representação geométrica para duas grandezas inversamente proporcionais é um ramozinho de uma hipérbole. O ramozinho de uma hipérbole, pessoal, é aquela curvinha que vai diminuindo e não toca o eixo x nem o y. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela não toca nem o eixo x, nem o eixo y. Ela beira, mas não toca, sabe? Ela não pode encostar. Por que ela não pode encostar? Porque o x não pode ser zero. Troca o x com o y de lugar. Se você trocar o x com o y de lugar, o y também não pode ser zero. Então, isso aqui define para a gente o que a gente chama de um ramo de hipérbole. Então, o que eu preciso? O que é a minha dica para vocês
e vocês vão me agradecer. Com a graça de Deus, isso aqui vai cair na sua prova. Duas grandezas são diretamente, a razão é uma constante. Duas grandezas são inversamente, o produto é uma constante. O que isso tem a ver com o Enem, professor? Tudo. Olha o que a questão 6 que eu separei para vocês diz aqui, ó. A resistência das vigas de um dado comprimento é diretamente proporcional à largura B. Olha o que ele está falando para a gente. É diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme mostra a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado. Considerando S como a resistência da viga, a representação algébrica que exprime essa relação é, olha aqui, vamos começar? Essa é a resistência. Ah, professor, essa é a resistência, beleza. Como é que eu escrevo que o S é diretamente proporcional à largura? Se são grandezas diretamente proporcionais, a razão é uma constante, então o S vai ficar dividido por B. Olha o português, não passa vergonha em mim não, mas é bom de matemática, o que derruba é o português, né? Olha lá, ó. A resistência é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura D. Ou seja, a resistência também é diretamente proporcional ao quadrado da D. Então, eu vou escrever aqui, ó, D ao quadrado. Percebam, meus amores, que quando eu faço S e B, aqui eu tenho uma razão. Ah, PC, parece que eu estou entendendo. Quando eu comparo S com D ao quadrado, olha S com D ao quadrado, eu também tenho uma razão. E se falamos de grandezas proporcionais, independente se é diretamente ou se é inversamente, você iguala a uma constante, que é chamada de constante de proporcionalidade. Aqui está escrito que o S, ao mesmo tempo, simultaneamente é proporcional a D, diretamente proporcional a D, e inversamente e diretamente proporcional a D ao quadrado. Quase que eu errei. Olha que legal, se eu multiplicar cruzado esse negócio aqui, ó, quem que vai ser o S? Ó, vai ficar K vezes B vezes D ao quadrado. Seria a letra C de cachorro. Cachorro? Cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Ó, beijo para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Bom Enem para vocês, vou estar aqui na torcida por vocês. Arrebentem, gente. Um abração, abraço do PC, tá? Fiquem com Deus. Valeu, Rochinha, valeu, Lobão, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Valeu.